Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Esta é a Escola de Profecia, eu sou Onésimo, o seu apresentador. Estamos aqui para dar prosseguimento, acompanhando os eventos finais. E esta vai ser uma semana muito especial, temos muito aqui que cobrir. Mas hoje, nós vamos continuar apresentando o debate entre adventistas do sétimo dia e os apoiadores. Os principais promotores do projeto 2025, mais concretamente os nacionalistas cristãos que buscam impor a religião, que buscam impor a Blue Law nos Estados Unidos da América. Este é um debate longo e eu estou aqui dividindo em partes para que os irmãos não se cansem e percam pontos importantes que eles abordam aqui. O fato é, irmãos, que nós estamos realmente vivendo no tempo do fim. O que estamos vendo agora na América, estes debates, são semelhantes àquilo que aconteceu em 1888. E de acordo com o Espírito de Profecia, Deus lá não permitiu que a lei dominical saísse porque tinha uma obra. Será que Deus vai permitir que isto aconteça agora? Eu não sei. É nosso dever pregar a mensagem, chamar as pessoas, alertá-las sobre estes falsos movimentos com aparência de cristão, mas que buscam ressuscitar o espírito de Roma na América. Estas pessoas nem têm noção do que estão a preparar. Pensando que estão levando a América para uma era de glória, para uma era de ouro, na verdade estão levando a nação a uma apostasia nacional, que vai levar, finalmente, a uma ruína nacional. E os irmãos, no último vídeo que falamos, que debatemos aqui, ou que apresentamos o debate, ficaram sem saber quem são os adventistas aqui, quem é o apoiador do Projeto 2025. Os adventistas são os 4 irmãos sentados que convidaram o apoiador do Projeto 2025. Só para contextualizar, o que esse homem que será entrevistado aqui pensa? O que ele diz? Vejam só este vídeo. Ao longo do último século, a República Americana definhará à medida que é sufocada pelo peso de políticos ineptos que trocaram a nossa prosperidade por ganho pessoal. Acordos nas traseiras e uma teia sufocante de maquinaria burocrática têm corroído os fundamentos sagrados estabelecidos pelos nossos antepassados, substituindo-os pelos caprichos de uma elite não eleita. Poucos privilegiados que, até recentemente, exercem um poder sem controle sobre as nossas vidas. Os nossos fundadores, que como uma muralha de pedra se mantiveram firmes na defesa da liberdade, mal reconheciam a apatia cívica e a conformidade silenciosa que define esta geração. Homens fracos semearam as sementes da dificuldade. E agora, em tempos turbulentos, é dever dos estadistas levantar-se para enfrentar o momento com clareza, com coragem e convicção. O meu nome é David Shepard. Sou um ex-candidato ao Senado do estado de Califórnia e agora, depois de 2 anos, estou arregaçando as mangas e voltando ao trabalho. Agora, isto é reis estadistas, um chamado a levantar-se. Juntamente com o meu co-anfitrião, Lennox Kalonga, vamos examinar as forças por trás do nosso desmoronamento cultural e político e ajudar a moldar uma nova geração de líderes para inspirar os jovens a entrar na luta e responder ao chamado da sua época. Uma nova geração de estadistas está a ser forjada. A pergunta é: quem se levantará? Estamos em um momento de oportunidade para restabelecer os fundamentos cristãos que tornaram este país grande. E estamos esperançosos e determinados a conquistá-lo pelo Rei e pela eternidade. Percebem? Ele está se unindo a este clamor do Projeto 2025, a este clamor do nacionalismo cristão, para que a América volte a um reavivamento. E este reavivamento implica trazer leis, trazer moralidade, legislar a moralidade. E os irmãos adventistas questionam isto.
questionam isto para ajudá-lo. Vamos assistir o vídeo, que eu acredito vai ser interessante para todos nós. Mas vamos iniciar com uma oração. Obrigado, Senhor, por ter estado conosco ao longo da semana que passou e mais uma semana iniciou. Queremos pedir que o Senhor nos acompanhe, nos fortaleça, nos dê ânimo em saber. Cada dia que passa, estamos mais próximos do retorno do nosso Salvador. Agora, Senhor, enquanto acompanhamos este debate, que não nos enchamos, Senhor, de orgulho e presunção, mas que busquemos entender realmente qual é a sua vontade e que possamos buscar destes argumentos, destas perguntas, o nosso alicerce, uma vez que iremos lidar diretamente com juízes, com pessoas que não irão acreditar na tua mensagem no tempo do fim. Ao nos apresentarmos diante de magistrados para responder por nossa fé, que possamos, Senhor, nos lembrar deste debate. Que teu nome seja louvado em nossa vida. Prepara-nos, Senhor, o caráter para o encontro consigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos acompanhar. Eu concordo com esse ponto, mas você está familiarizado com outro versículo? Eu preciso encontrá-lo aqui. Tenho certeza que você já ouviu isso antes. Meu reino não é deste mundo, caso contrário, meus servos lutariam. João 18:36, certo? Então, dizer que é aceitável ir a uma cruzada, basicamente, e compelir essas outras coisas, bem, ele está literalmente nos dando a instrução de, caso contrário, meus servos lutariam, certo? Quero dizer, a Bíblia é muito clara. Não se baseia na coerção, porque se baseia no fato de que ele diz: escolha hoje a quem você servirá. Então, não é como se eu pudesse ir e torcer a cabeça e a mente de alguém e controlá-los. Eu tenho que deixá-los escolher, certo? Quero dizer, há uma escolha de livre-arbítrio. A maneira como eu diria isto, voltando a Mateus 28, é que toda autoridade no céu e na terra já pertence a Cristo. Outra maneira de colocar isto é, as nações já pertencem a Cristo. Elas são dele. Não se trata dele fazer campanha para o seu reinado. Não se trata dele fazer campanha para ser Deus. Ele é Deus. Toda autoridade já lhe pertence, portanto, vamos por causa do que já lhe pertence, porque ele já tem autoridade sobre estas nações. E fazemos isso através da proclamação do Evangelho. Neste momento, o Evangelho é uma mensagem. É a mensagem de Jesus Cristo. É a mensagem de Jesus Cristo, de que Cristo veio redimir os pecadores, certo? Essa é a soma e o cerne do que o Evangelho é. Ele veio reconciliar as coisas consigo mesmo. O homem sendo caído significa que ele é uma criatura que é sempre governada pelo que adora. O homem não existe num vácuo. O homem ou adora ídolos ou adora Deus. Romanos 6 utiliza a terminologia de sermos escravos do pecado ou escravos da justiça. Não há terreno neutro nesta equação. Agora, Efésios 2 costumava usar esta passagem muito especificamente, e eu vou referir-me a isto também, porque utiliza, penso eu, uma terminologia muito importante, que vocês verão em outras passagens das Escrituras também, mas diz aqui: e estareis mortos nas ofensas e pecados em que andastes outrora, seguindo o curso deste mundo, seguindo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também vivemos outrora nas concupiscências da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, filhos da ira, como também os demais. Romanos capítulo 3 diz algo muito semelhante. Vou ler a partir do versículo 9 e diz aqui: e então,
Somos os judeus melhores do que os outros? Não, de maneira nenhuma, pois já afirmamos que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, certo? Este é um problema universal. Estamos todos debaixo do pecado. Nenhum é justo. Não, nem um só. Ninguém entende. Ninguém busca a Deus. Todos se desviaram. Todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nem mesmo um. Certo? E continua a falar sobre todos os outros tipos de coisas. O que significa que eu acho que se o homem se encontra numa situação em que, porque está em Adão, como Romanos nos diz em capítulo 4, muito especificamente, o homem nasce morto em seu pecado. O que significa que a vontade do homem está fundamentalmente corrompida. A vontade do homem está efetivamente em cativo ao seu pecado. O homem é governado pelo seu desejo de pecar. O homem é governado pelos ídolos aos quais se prostra. Agora, isso significa que isso é uma má notícia por si só. Significa que o homem, então, porque está morto, não pode tornar-se vivo, certo? Pessoas mortas não se tornam vivas a menos que o fôlego de Deus seja soprado sobre elas para que possam viver, certo? Isto é o cerne do que o Evangelho é. E é Deus quem deve agir. E é isso que Efésios 2 diz lá, na restante daquela passagem. Diz aqui, Efésios capítulo 2, lendo a partir do verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, mesmo quando estávamos mortos nas nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou com Ele e nos fez assentar com Ele nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para que nas eras vindouras pudesse mostrar a riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, certo? Agora, na verdade, eu deveria ler a próxima passagem também. O versículo 8 diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Correto? Portanto, esta é a boa notícia, este é o Evangelho. Isto é o que Cristo está a agir nas nações que pertencem a Ele. Esta é a boa notícia, sim. Mas disseste que é a boa notícia. Sim. Mas estás a forçar-me a aceitar esse presente. É o que eu estou a entender. Não acredito que Deus queira forçar-nos a seguir a sua lei. Josué 24, escolha quem has de servir. Não se trata de uma escolha forçada, trata-se de uma decisão livre de escolher servir a Deus ou a outros deuses. Sim, bem, aqui está a questão. Acho que todos nós não desejamos naturalmente ser salvos por Deus. Em outras palavras, de fato, é isso que Romanos 3 diz, acabei de ler. Ninguém realmente escolhe Deus, a menos que Deus os escolha primeiro, certo? Para ser bastante direto, certo? É Deus quem faz a salvação. Ele é quem concede a graça. Ele é até quem nos concede a habilidade de crer. Ele é quem nos concede a habilidade de desejar-lhe. Sim, a passagem a que te referes de Josué está no contexto de Deus já ter relações salvadoras muito específicas com as pessoas. E algumas delas, embora tenham o Evangelho revelado a elas, embora tenham a verdade revelada a elas, ainda persistem na sua dureza de coração. E o que é injunção aqui? Mas Josué era o governador de Israel na época. Estou a usar esse termo de forma ampla. Sim, ele não estava a forçá-los a seguir o Deus de Israel. Mas eis o que acontece. O Deus... aqui está a questão. Então, você poderia dizer que ele não estava forçando-os.
Mas haveria consequências naturais da falha deles em acreditar em Deus da maneira que deveriam, certo? Assim, todas as nações e todas as pessoas que não estavam sujeitas a Deus estavam sob alguma forma de julgamento, certo? Você vê isso repetidamente na Escritura. Eu entendo de forma um pouco diferente que ele está a enfatizar a necessidade de convicção pessoal, não a compelir a seguir a Deus. O que eu estou a descrever aqui sobre o Evangelho é um Deus que apela a essa convicção genuína. À medida que Deus discipula as nações e as reconcilia consigo mesmo, não faz por coerção. Esta é basicamente uma imagem de pessoas que vêm a Cristo porque Cristo lhes deu a sua graça. Mas não seria codificar a adoração, forçá-los e não uma convicção pessoal? Desculpe, você se importa de repetir a sua pergunta? Eu acho que ele está a tentar dizer, ao legislar a moralidade da forma que descreves, isso seria coerção? Não, de maneira nenhuma. De forma alguma. Isso não é coerção, de forma alguma. Novamente, seja como Adão e Eva, por exemplo, usando isso como exemplo, quer Adão e Eva quisessem que a lei de Deus fosse imposta a eles para não comerem daquela fruta, era uma lei que ainda era boa para eles. Mas isso foi por Deus, não pelo homem. E, sim, esse é literalmente o meu ponto, que toda lei, da maneira como eu acho que devemos entendê-la, deve ser governada por Deus. É Deus que nos dá a lei. Não é isso a humanidade estabelecer uma teocracia? Bem, em oposição a quê? Qual é a alternativa? Manter a Igreja e o Estado separados, como os fundadores desta nação? Amém. Mantemos a Igreja e o Estado separados, mas mesmo essa terminologia de manter a Igreja e o Estado separados é frequentemente mal interpretada. Eu acho que deve haver uma separação entre a Igreja e o Estado, como argumentei na minha compreensão dos diferentes governos que regem diferentes âmbitos. Mas não acho que deva haver uma separação entre Deus e o Estado, certo? Há uma diferença entre separação da Igreja e do Estado e a existência de uma relação entre Deus e o Estado. Para o Estado, espera-se ainda que governe de maneira que Deus determinou, da maneira como Deus determinou. Mas isso é muito diferente desta correlação entre Igreja e Estado. Igreja e Estado são duas entidades diferentes. O Estado não deve impor os seus desejos à Igreja nesse sentido. A Igreja não deve fazer isso com o Estado, ou com a família, ou com esses diferentes governos que Deus nos deu. Todos devem ser subordinados a Deus e somente a Deus. Deixe-me apresentar um problema ao seu argumento. Portanto, você mencionou anteriormente a forma de separar os mandamentos entre os primeiros 4 e os últimos 6, certo? O nosso dever para com Deus e o nosso dever para com o homem, correto? Sim. E você disse que os primeiros 4 mandamentos colocam os últimos 6 em perspectiva, certo? Então, deixe-me ler Êxodo 20, falando sobre o sábado. Lembra-te do dia de sábado. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu servo, nem teu estrangeiro. Então, você guarda o sábado no 7º dia? Sim, guardo. Você realmente? Você mantém um sábado como dia sagrado? Não, eu não acredito. Eu sei a sua persuasão como um adventista do 7º dia. Eu acredito o primeiro dia da semana é essencialmente o dia em que devemos. Onde que encontras isso na Escritura?
Eu penso que o precedente para isso está, em primeiro lugar, no reconhecimento da ressurreição de Cristo, e também é assim que os apóstolos praticaram na Nova Aliança. Qual texto? Qual texto? Posso referir-me ao capítulo 20 de Atos como uma boa referência para isso. Vemos em Atos 20, verso 7, que se reuniram no primeiro dia da semana para partir o pão. Agora, os apologistas católicos notaram que Atos 22, 46 mostra que o partir do pão era diariamente. Portanto, quando se reúnem aqui, estão a partir o pão. Na verdade, é numa noite de sábado, porque se medires da noite ao dia seguinte, na manhã de domingo, Paulo apanha um barco para Assis e não descansa de todo nesse dia. Assim, eles chamam tal texto por parte dos protestantes para mostrar a autoridade da observância do domingo de Ignatius Fatus, o fogo fato, porque a afirmação do catolicismo é que isso é uma marca ou símbolo de sua autoridade. E protestantes não são verdadeiramente só a escritura, se na verdade estão a tentar usar esse texto para defender a observância do domingo. Ok. Bem, algumas outras passagens que posso apontar aqui, 1 Coríntios 16, 2, Apocalipse 1, 10 também, falam sobre isto de forma muito eficaz. E eu penso que, na observância disso, novamente, é isso que entendemos que a tradição apostólica foi. Disseste anteriormente que acreditavas na Bíblia, e a Bíblia somente é a única base da autoridade, e o que estás a introduzir aqui é a tradição. Literalmente acabei de citar a Escritura para ti, não estou realmente a introduzir tradição. Mas veja 1 Coríntios 16. Paulo diz-lhes para guardar dinheiro até que ele chegue. Eles deveriam guardá-lo no primeiro dia da semana. Mas quando ele veio, se olharmos para a totalidade de Atos, Paulo veio e pregou todos os sábados. E em Apocalipse 1, verso 10, o dia do Senhor já estava definido em Marcos 2 como o sétimo dia da semana, porque Cristo mesmo diz que Ele é o Senhor do sábado. Portanto, se você está a falar do dia do Senhor e está a basear-se apenas nas Escrituras, Apocalipse 1:10 refere-se ao sétimo dia, não ao primeiro. Bem, novamente, eu sei que esta é uma grande questão para ti. Eu diria que, de um modo geral, eu até quero dizer, eu chegaria ao ponto de afirmar que, na verdade, as Escrituras são bastante flexíveis quanto a quando isso deve ser. Isto não é uma daquelas questões dogmáticas que realmente determina a nossa posição diante de Deus, em termos de se considerarmos ser o sábado. Em relação ao nosso precedente, na verdade, e aqui está a questão, quer dizer, Alex, eu estou a apelar à tradição. Sim, eu estou a apelar à tradição daqueles que Deus chamou para estabelecer certas práticas na igreja, nomeadamente os apóstolos. E o precedente deles para entender quando seria o sábado era o fato de que Cristo, o seu Senhor, que é o Senhor do sábado, ressuscitou no primeiro dia da semana. E isso está de acordo com isto. Acabas de dizer que isto é algo importante para nós. E eu só quero... Vamos pausar só por um segundo. Sim. Sabes que todas as pessoas à mesa aqui são adventistas do sétimo dia? Sim. E você não é adventista do sétimo dia? Sim. Tu acreditas em ir à igreja no domingo? A discussão, na verdade, eu diria até que acredito em ir à igreja ao domingo, mas também posso reconhecer que há pessoas que encontrariam outro dia para se reunir e adorar a Deus e observar esse dia como sábado. Mas agora chegamos ao cerne da questão. Ok. E por que isso é tão importante? Porque a discussão que estamos a ter com base na moralidade e nos 10 mandamentos
Se você, como e eu não sei, você o faria, se usaria esse termo, como um nacionalista cristão ou alguém que acredita em implementar todos os 10 mandamentos a partir do governo civil. Se você acredita na implementação desses e a sua definição do quarto mandamento é domingo, ok? Você vê como isso é um problema para alguém que não concorda com você? A questão é que muitas pessoas irão tentar ser picuinhas na interpretação da lei e tentar falar sobre como é que a inconsistência se apresenta. Eu acredito na equidade geral da lei, certo? Em outras palavras, que ainda podemos retirar os princípios da lei de Deus e pela lei de Deus. Deixe-me terminar o meu pensamento, James, antes que te intrometas, por favor. Só uma rápida consideração. Sabes que isto está a mudar de tópico completamente. Mas, controvérsia LGBTQ, certo? Tinha as pessoas que estavam a sair dizendo: quero ser chamado pronomes que são assim. E no Canadá, na realidade, implementaram leis onde se chamasse de alguém, se desrespeitasse o gênero de alguém, como se eu chamasse James de ela, eles poderiam realmente prender-me por isso. Agora, tinhas as pessoas que estavam do lado mais ateísta à esquerda, basicamente, que diziam: oh, bem, vocês estão apenas a ser insensíveis. É aceitável legislar isso porque é apenas uma questão de cortesia. Tipo, é aceitável legislar isso, não precisamos de nos perder nos detalhes. Mas depois tínhamos pessoas à direita que diziam: isto é um problema, porque está a infringir os meus direitos livres. E por isso, perdoa-me, estás a generalizar um pouco ao dizer: oh, vocês sabem, eu acredito e não quero pôr palavras na tua boca. Então, corrige-me se estiver errado. Bem, eu acredito que a lei é um aspecto geral. Devemos geralmente implementar isso. A equidade geral é um termo teológico. Não estou a falar de generalidades. Estou a falar de um princípio teológico de aplicação dos princípios da lei. Portanto, uma maneira de eu posso ajudar a compreender como fazer. Eu acredito no que chamaria os 3 tipos de lei, certo? Assim, tens a lei moral, certo? Tens a lei cívica e tens a lei cerimonial. Esses são os diferentes tipos de leis. E eu acho que compreender a equidade geral da lei é entender como essas mesmas leis se aplicam hoje. Como é que isso se parece ao aplicar esses princípios hoje? Porque algumas coisas não podemos aplicar diretamente quando tens de ser capaz de discernir. Por quê? Portanto, acredito que devemos aplicar a lei de Deus na sua totalidade. Mas a razão pela qual não aplicamos certos tipos de lei é porque alguns desses requisitos da lei são cumpridos em Cristo. Assim, por exemplo, na lei cerimonial, grande parte da lei cerimonial foi cumprida em Cristo, através do seu perfeito trabalho expiatório na cruz. E assim, nesse sentido, ele cumpriu a lei de uma forma que não precisamos mais aplicá-la. No entanto, ainda encontramos princípios na lei que ainda são aplicados hoje. Por exemplo, na lei de Deus, o homicídio é errado, e é por isso que ainda podemos impor o fato e afirmar o fato de que o homicídio é errado hoje, porque Deus assim o disse. A razão pela qual pensamos que o roubo é errado ou o adultério é errado é porque Deus assim o disse na sua lei e, portanto, devemos aplicar esses princípios por toda a parte. Agora, eu acho que há um sentido em que o que a lei também exige de nós é a sabedoria para a aplicar de forma mais extensa possível. Portanto, por exemplo, a Bíblia diz: não matarás. E algumas pessoas podem tentar ser minuciosas e dizer:
Bem, sabes, não fala sobre certas situações em que a vida da mãe está em risco e sabes, eu acho que ao implicar o princípio da lei, ela nos dá sabedoria pela qual podemos determinar como essa lei deve ser aplicada. E assim é a minha compreensão da equidade geral da lei. Em referência a leis de sábado, eu acho que há um princípio de equidade geral também. Há um dia santo que devemos separar para o descanso e a adoração. Ok, isto não é meramente uma lei que vemos na lei mosaica. Isto está na ordem criativa. Deus trabalha durante 6 dias e ele descansa um dia, certo? E eu acho que isso é algo que devemos observar. Bem, eu também acreditaria, eu me referiria a Romanos 14 aqui, que fala sobre, você sabe, uma pessoa considera um dia melhor do que o outro, e cada um estando convencido em sua própria mente. Acho que essa é a passagem importante. Mas ok, lá em nenhum lugar menciona descanso. Está a falar sobre princípios alimentares. Pode ir a 1 Coríntios 8, que fala sobre conceitos semelhantes. Novamente, acho que o princípio aqui ainda nos dá algum tipo de precedente em termos de como devemos pensar sobre isto. E a referência aqui em Romanos 14, as passagens que mencionei, utilizam na verdade a palavra dia. Isto não é uma referência meramente à comida, é uma referência ao tempo. Sim, o tempo como a lei cerimonial, porque cada um recorda-te o dia da expiação, que fazia parte da lei cerimonial que acabaste de dizer, com a qual concordo contigo, que a maior parte dela já foi cumprida, certo? A lei cerimonial continha o dia da expiação e havia outros dias de festa que estavam lá, certo? E na verdade eram chamados sábados. Ok. Então, quando te referes a este texto, dizes, sabes, tipo, deixemos cada um julgue cada dia da mesma forma. As frases anteriores que falam sobre comida e bebida, referem-se à lei cerimonial que foi abolida. Acho que tu e eu concordaríamos que, quando os 10 mandamentos dizem não matarás, ainda não devemos matar. Portanto, o problema é que falas sobre este princípio de equidade geral, certo? Basicamente como sim, há um dia que devemos manter santo. Mas você se lembra da história de um israelita que, isto foi durante o governo de Moisés, houve um israelita que saiu, coletou gravetos no dia de sábado, e você sabe, o pegaram nesse ato e o trouxeram perante o Senhor. E Moisés pergunta ao Senhor, o que devemos fazer com este homem? E o princípio era apedrejar. Então eles o apedrejaram até a morte. Então teceram um tecido azul na borda das suas vestes como a lembrança dessa lei no futuro. Então, a questão é que, para aquele israelita, se é apenas um princípio geral de que precisamos de um dia, por que ele não se apresentou diante de Moisés e perante o Senhor e disse, bem, eu ia fazer isso amanhã, certo? Quer dizer, para ele era muito importante que o fizesse nesse dia. Descanso sincronizado de acordo com a lei de Deus. E assim, o princípio de uma equidade geral, onde é como, bem, tu escolhes o teu dia, eu escolho o meu dia. Como é que vês isso? Como é que vês isto refletido nas Escrituras? Sim, então, novamente, eu diria que o precedente que seguimos é o precedente da ressurreição de Jesus Cristo. Tipo, houve algo que aconteceu no tempo por causa da ressurreição de Jesus Cristo e ele ter ressuscitado no primeiro dia
no primeiro dia da semana. Mas onde é que isto é comandado? Bem, de novo, não estou a dizer que é ordenado de tudo. Esse não é o meu argumento. Por que ele ressuscitou no domingo e não no sábado? Bem, porque ele viu que era apropriado que assim fosse. Ele é o Senhor de todo o tempo, certo? Mesmo no sábado, certo? Sim. E pode-se argumentar que ele descansou no sábado, mesmo na sua morte. Portanto, se vamos analisar a importância das Escrituras, temos de ter isso em conta também, porque ele também morreu na sexta-feira, antes do pôr do sol. Pessoal, gostaria de intervir aqui. Lennox, preciso dar-te um pouco de contexto sobre Jared Longshore e alguns destes indivíduos. Portanto, temos um ministério aqui. O que estão a ver à mesa, temos o direito canônico católico aqui, um decreto de 1559. Portanto, este livro aqui é de 1559. Este tem, na verdade, 465 anos. Temos um livro jesuíta aqui, ao qual chegarei num momento. Temos também folhetos da Bíblia de Genebra. Mas nos últimos anos temos acompanhado Jared Longshore, temos acompanhado Wolf, temos acompanhado Timon Klein, temos acompanhado todas as pessoas, muitas delas que vocês têm na vossa plataforma, incluindo Douglas Wilson e outros. Estamos neste momento a processar a nossa expansão a nível nacional por todos os Estados Unidos e a comentar alguns desses clipes, porque uma das coisas que o Jared Longshore não mencionou consigo, você perguntou-lhe sobre os 5 principais objetivos que gostaria de estabelecer. Mas um dos indivíduos, ou alguns dos indivíduos com quem ele tem falado, incluindo Stephen Wolf, Doug Wilson, Timon Klein, o seu objetivo primário são as leis azuis. E a razão pela qual estou preocupado com isso é porque este livro aqui, na verdade, estamos a imprimir 1 bilhão de cópias. Isso mesmo. Tivemos 40 mil destes na inauguração, a inauguração de Donald Trump. Temos vindo a antecipar os próprios objetivos que você está a tentar concretizar há muito tempo. E vemos isso como um cumprimento da profecia bíblica. O que você está a fazer é, na verdade, algo que nós já sabíamos. Eu já sabia disto desde criança. Este livro aqui é o Sacrosanto Concilium, do jesuíta Philip Laba, e contém o Concílio de Trento, 18 de janeiro de 1562, onde o catolicismo fez uma declaração, e isso tem sido refletido em catecismos e documentos desde então, de que não foi pela autoridade, nem pela autoridade de Cristo, que o dia foi mudado de sábado para o domingo, mas sim pela autoridade eclesiástica. Agora, Cristo disse ele mesmo que não se mudaria um ponto ou uma vírgula até que tudo se cumprisse. Por trás do Alex, ali está um documento que obtive de Oxford. Estamos no processo de trabalhar com universidades da Europa e nos Estados Unidos para digitalizar manuscritos. Os protestantes, durante centenas de anos, reconheceram que o domingo seria a marca da besta, porque há um culto falso, há um nome falso, há uma imagem falsa e uma marca falsa. E você pode voltar ao Santo Tomás de Aquino, que fala sobre o terceiro mandamento e um sinal. Na verdade, o Catecismo 2176 definiram seu sinal como o domingo. Portanto, temos antecipado durante muito tempo pessoas como Stephen Wolf, na verdade, Jonathan Berry agora, com o projeto 2025, a reunir emendas do FLSA para iniciar essa conversa. Nós realmente rejeitámo-lo em 1888. Está aí, irmãos? O debate não para por aqui. Ainda há muito que eles vão tratar e nós vamos traduzindo
para os irmãos. Então não se esqueçam de compartilhar, deixarem o vosso like. Isto incentiva muito o nosso canal a continuar trabalhando. Afinal de contas, é para vocês que a gente vem trabalhando. Acima de tudo, irmãos, vamos orar por esta pessoa, por este homem que apoia o projeto 2025. Realmente ele não tem noção do que está a fazer. Vamos orar por ele. Enfim, nós nos veremos na próxima apresentação aqui no nosso canal. Terminando com uma oração. Senhor, obrigado por ter estado conosco nestes minutos. Obrigado por ter nos mostrado aquela que é a tua vontade, aquela que é a tua verdade expressa na palavra. Vem, Senhor, manter a nossa fé firme na verdade, nestes momentos difíceis e finais. Em nome de Jesus. Amém. Fique firme na palavra de Deus. Até a próxima.